Eu não aguento mais procurar lá na Web Motors, em outros sites de carro e ver que todo e qualquer carro no Brasil, principalmente se for 0 km, custa mais do que 100 mil, 120, 140, 150, 180 mil reais. O que eu vou te falar nesse vídeo aqui é por que o preço dos carros no Brasil está tão alto e o melhor, depois eu vou compartilhar uma planilha com você para você observar efetivamente qual que é o custo que você tem ao longo dos anos no seu patrimônio ao comprar um carro 0 km. Antes de mais nada, eu vou pedir que você curta esse conteúdo, compartilhe esse vídeo com quem também está pensando em comprar um carro, né? Um carro novo, um carro 0 km. E, obviamente, se inscreva no canal para estar sempre antenado com as novas informações que a gente vem compartilhando por aqui, beleza? Então vamos lá, quando a gente fala o preço do carro no Brasil é caro com relação ao quê? Sempre que você fala que algo é caro ou barato, você está fazendo uma comparação relativa, né? Você pode estar comparando o preço dos carros com relação à nossa renda, você pode estar fazendo uma comparação entre o preço do carro aqui no Brasil com o preço do carro em outros países, tá? Mas o que eu vou fazer no início do vídeo? Eu vou comparar o preço do carro no Brasil com o preço do mesmo carro em outros lugares do mundo. Poxa, Gui, pega o Gol, pega o Palio, não dá pra gente pegar esses carros, né? Por quê? Porque o Gol só tem aqui no Brasil, o Palio só tem aqui no Brasil, né? São os chamados carros pé de boi, né? Ele tem ali no vidro ali, na alavanca, pô, agora tá saindo com freio ABS, mas é básico do básico, né? Não tem basicamente nada. Então como é que a gente vai fazer essa comparação? A gente vai pegar um carro que é vendido e é basicamente o mesmo em vários lugares do mundo. Que carro que é comercializado da mesma maneira em outros lugares do mundo? O famoso Toyota Corolla, que é o carro mais vendido do planeta Terra. Sim, eu sei, aqui no Brasil, o carro, né, o Toyota Corolla, ele pode ser considerado até um carro de luxo. Isso porque o Brasil é um país de renda média baixa, né? Ou seja, é um país emergente, é um país pobre no final das contas, tá? Então o Corolla, obviamente, que custa aí seus mais de 180 mil reais no Brasil, ele é sim um carro de luxo. Só que o Corolla ele é vendido em outros lugares do mundo. Outros lugares que têm uma renda média por habitante muito mais alta, como por exemplo Estados Unidos, Europa e Japão. O Corolla também está entre os campeões de venda em todos esses lugares, principalmente no Japão. Mas vamos lá, então primeiro vamos começar pegando aqui, colocando no nosso iPad, qual que é o preço do carro, ou seja, do Corolla 0 km em cada um desses países: Brasil, Estados Unidos, Europa e Japão. Europa são vários países, a gente vai pegar aqui mais ou menos uma média, principalmente nos principais mercados consumidores, que são França e Alemanha. Então vamos lá. Primeiro vamos pegar o preço do Corolla aqui no Brasil. Ele vai sair, né, a versão topo de linha, pela bagatela de 185 mil reais. Baratinho, né? Olha só, tá tranquilo, né, de pagar. Considerando que o salário mínimo é o quê? Uns R$ 1.300. Aí você precisa só de, 150 salários mínimos para você comprar um carro. Quem ganha o salário mínimo, então pode esperar aí seus 12, 13 anos, gastando nada para comprar um Toyota Corolla, certo? Agora vamos pegar o preço do Corolla na Europa. Na Europa, você vai encontrar um Toyota Corolla por mais ou menos 36 mil euros. Puxa, aqui tá ficando caro, hein? O Corolla tá caro lá na Europa também, hein? 36 mil euros, hein? E o euro vale um pouquinho mais do que o dólar se você é antenado em economia e investimentos, tá? Então, Brasil, Europa, né? Então vou até colocar aqui, BR, aqui a gente vai colocar euro, certo? E a gente vai para os Estados Unidos, pegar um voo direto ali para os Estados Unidos, onde o Corolla custa mais ou menos, mesma versão, topo de linha, 27.900 dólares. Vou colocar aqui dólar pra gente já vai saber que é nos Estados Unidos, certo? E aí tem o país de origem do Corolla, né? O Japão. Quanto que custa um Corolla no Japão? Custa mais ou menos 3 milhões de ienes, né? Você pode falar também aí em português. Caraca, Gui, 3 milhões de ienes? Quanto que isso equivale em dólar? Calma que a gente já vai fazer essa conta. Então aqui a gente pegou o preço do Corolla nas respectivas moedas. Real no Brasil, euro na Europa, dólar nos Estados Unidos e iene lá no Japão, beleza? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai balizar. A gente quer fazer uma comparação com a mesma moeda. Então a gente vai transformar tudo isso daqui em dólar, exceto dos Estados Unidos, que já está em dólar. Então eu vou pegar hoje 185 mil reais, dividir por 5,5, que é mais ou menos a cotação do dólar hoje, não sei quando você está vendo esse vídeo, para a gente chegar nesse valor por dólar por Corolla. Se a gente pegar então 185 mil reais, dividir por 5,5, que é mais ou menos a cotação do dólar hoje, a gente vai chegar em um valor por dólar de mais ou menos 33.700
636. Logo de cara você já deve estar pensando, é mais caro do que nos Estados Unidos. Sim, mas calma que ainda tem coisa. Você deve estar pensando, caraca, meu, Toyota quer ganhar dinheiro em cima de nós, brasileiros e brasileiras, hein? Pô, os caras são fogo, cara. Eles sabem que nós somos um país pobre e ainda colocam o preço do Corolla mais alto do que em outros lugares do mundo que são muito mais ricos. Calma, segura aí. Agora vamos para a Europa. Se a gente pega o preço do Corolla lá na Europa, 36 mil euros, e multiplica por 1,11, que é a cotação do euro com relação ao dólar, a gente vai chegar no custo do Corolla para o cliente europeu, no final das contas, de 39.960 dólares, tá certo? Aqui a gente está falando tudo em dólar, beleza? Lá nos Estados Unidos a gente já sabe, 27.900, mais ou menos, perfeito? E aí a gente vai fazer essas contas para o Japão também. A gente vai pegar lá 3 milhões de ienes e dividir por 145, que é mais ou menos quanto vale um dólar hoje no Japão. E aí a gente vai chegar num valor em dólar de aproximadamente 20.618 dólares, beleza? Agora a gente tem o valor de cada um dos Toyotas Corollas em dólar em cada uma das regiões. Brasil, Europa, Estados Unidos e Japão. Aqui você já fala, poxa Gui, o Brasil então não tem o Corolla mais caro no final das contas, né? Por quê? Porque, poxa, ele tá lá entre 33.600 dólares, mas na Europa, por exemplo, ele é mais caro. Tem um ponto, né? Se a gente for pegar a renda média aqui de cada um desses países, da população, você vai ver que o Brasil tem uma desvantagem muito grande com relação a esses outros países, tá? A renda média anual no Brasil está perto de 9 mil, 10 mil dólares, tá? Enquanto nos Estados Unidos está perto de 80 mil dólares. Na Europa, você tem ali uma discrepância entre Portugal, Espanha, Itália, Alemanha e França. Mas ela está mais ou menos ali na média em 40 mil dólares. E no Japão também, entre 39 mil e 40 mil dólares. Eu peguei esses dados da OCDE do ano de 2022, tá? Então tem algo relativamente aí atualizado, perfeito? E quando a gente pega o preço do Corolla, né, com relação à renda média anual de cada uma da população, a gente vê que o Brasil tem uma desvantagem aí bem relevante. Só que tem um outro ponto. Poxa, qual que é o ponto? O ponto é o seguinte, que no Brasil, a carga tributária em cima do carro, ela é muito alta. Semanas atrás, eu conversei com o Sérgio Habib. Para quem não sabe, o Sérgio Habib ele é um executivo, já tem uma história muito grande no mercado automotivo brasileiro. É um cara que trabalhou com diversas montadoras no Brasil e ele me disse o seguinte, olha aqui, a alíquota de imposto de um Corolla no Brasil é de mais ou menos 37%. Ou seja, do valor que a gente está pagando, 185 mil reais, 37% mais ou menos é imposto. Agora, nos Estados Unidos, você não tem alíquota sobre a venda, como você tem aqui no Brasil. Então, se a gente for tirar de fato, né, os impostos desse valor de venda de 185 mil reais, a gente tem que tirar do Corolla aproximadamente 37%. Ou seja, dos 185 mil reais, o que vai para a montadora é aproximadamente 116.550 reais. Se a gente pegar esses 116 mil reais e transformar ele em dólar, a gente vai ter uma surpresa. Ou seja, o que fica, né, com a montadora, na verdade, não é os 33 mil dólares que a gente colocou aqui, tá? Fica bem menos. Quão menos fica aqui? Quão menos vai aí para o bolso da montadora? A gente vai aqui, ó, ou seja, a Toyota, ela fatura, no final das contas, por Corolla vendido no Brasil, 21.190 dólares. E aqui você vai começar a entender uma coisa. Poxa, Gui, como é que funciona na Europa? Na Europa, o IVA é de aproximadamente 20%, tá? Então, o que vai para a Toyota, no final das contas, é mais ou menos 32 mil dólares, beleza? Nos Estados Unidos, você não tem imposto sobre a venda do veículo, né? Então, vai quase tudo aí para a montadora. Tem uma alíquota pequena aqui ou outra ali, mas vai quase tudo para a montadora. Então, vamos colocar aqui 27.900 dólares, assim como funciona no Japão. Então, lá quando a gente estava olhando o preço final para o consumidor, né, com os dados da tabela anterior, a gente viu que o Corolla no Brasil era um dos carros mais caros em dólar. Isso sem considerar a renda média do brasileiro, que estava muito atrás dos outros países. Só que quando a gente tira o imposto pago pelos consumidores, a gente vê que o Brasil ele tem um dos Corollas mais baratos do mundo. O que isso significa, Gui? Isso significa uma coisa. Veja só, que para os consumidores, o carro ele é muito caro. Porém, para as montadoras, o carro ele é vendido a um preço muito barato. Ué, Gui, o que está no meio aqui? Impostos. Então, no Brasil, os impostos deixam os carros muito, muito caros.
principalmente quando a gente olha em comparação, a gente olha a renda média do país, a gente vê que de fato essa carga tributária nos impostos inviabiliza que a população tenha acesso a veículos melhores, a veículos mais seguros, a veículos com mais tecnologia. Aí você me pergunta, pô, e por que a carga tributária em carros ela é tão alta? O Brasil é reconhecido por ser um país que tributa mais o consumo e menos a renda. Em outros lugares do mundo, por exemplo nos Estados Unidos, você tem uma carga tributária que pesa mais sobre a renda do que sobre o consumo. É por isso que as pessoas vão lá para os Estados Unidos para comprar coisas. Por quê? Porque os impostos sobre produtos, bens e serviços, ele é mais baixo. Então onde que os americanos mais pagam impostos? Sobre a renda, não sobre o consumo. Aqui no Brasil é o contrário. O imposto sobre a renda, ele é menor e aí toda essa arrecadação, os gastos do governo, eles são financiados por onde? Por impostos que vão sobre o consumo. Então você paga muito imposto no carro, você paga muito imposto na gasolina, você paga muito imposto para comprar um notebook, para comprar, poxa, café, para comprar xícara de café, para comprar tudo, tá? Então, no Brasil, os impostos são sobre o consumo. E o carro é um vetor muito grande de arrecadação de impostos para o governo brasileiro. Então, essa carga tributária no Brasil faz com que o carro seja caro para o consumidor e barato para a montadora vender. Então, o Corolla, aqui no Brasil, ele é vendido por um dos preços mais baratos. É um dos lugares em que a Toyota fatura menos por Corolla vendido. Olha só que interessante. Então, aí você se pergunta, poxa, Gui, mas depois da pandemia, o preço dos carros subiu bastante, depois ele veio arrefecer, será que a gente vai continuar vendo esse movimento de arrefecimento? A gente não deve ver esse movimento de arrefecimento dos preços, porque as cadeias logísticas globais já voltaram a funcionar. Então, isso tudo já é algo do passado. A gente não deve observar no futuro um arrefecimento dos preços dos carros 0 km novamente, beleza? Agora você deve estar se perguntando aí, ô Gui, eu não tô nem aí com isso. Sabe por quê? Porque o que eu quero fazer? Não me interessa, né? Eu tenho dinheiro, eu vou comprar um carro, beleza? Só que o que eu quero te mostrar com uma planilha que eu vou usar agora, que você pode baixar no link na descrição desse vídeo. Quanto custa você comprar um carro por mês? Você vai falar, ué Gui, eu sei quanto custa. Eu vou lá, vou comprar o carro, vou pagar uma prestação, eu vou dar ele à vista e eu sei quanto que ele vai custar efetivamente por mês. Não. O que eu estou falando aqui é que essa planilha vai te mostrar qual que é a soma dos custos explícitos. Então, o que são custos explícitos? O quanto você vai gastar, por exemplo, com a parcela do carro, quanto você vai gastar com o financiamento, quanto você vai gastar com o seguro, mas ela também vai te mostrar os custos implícitos, que são aqueles que você não consegue olhar no primeiro momento. Quais são esses custos implícitos, Gui? Desvalorização do seu veículo, mês a mês, ano a ano, e também qual que é o custo de oportunidade, ou seja, o quanto você teria a mais de dinheiro se ao invés de você ter comprado um carro 0 km, você tivesse investido essa grana. Então essa planilha vai te mostrar efetivamente quanto custa para o seu patrimônio, não para sua conta corrente, para o seu patrimônio, comprar um carro 0 km. Vou te mostrar aqui como isso funciona. Olha só que interessante. Para montar essa planilha aqui, eu peguei algumas referências médias dos últimos anos, tá? Então, como assim, Gui? Nessa planilha aqui eu coloquei 4 colunas. Eu coloquei a coluna aqui do à vista, então eu vou te mostrar quanto que custa quando você compra um carro à vista, né, por mês para o seu patrimônio, ou seja, de desvalorização para o seu patrimônio, considerando alguns custos, como desvalorização, seguro que você paga normalmente, manutenção, revisão, IPVA e o custo de você deixar de investir essa grana, beleza? Você vai falar, ué, Gui, mas como é que você sabe quanto que o carro vai se desvalorizar, quanto que eu vou pagar de seguro, quanto que eu vou ter de manutenção? Aí eu peguei valores médios, com base em estudos que foram divulgados publicamente, perfeito? E obviamente aqui na hora de a gente falar do custo, ou seja, de você deixar de investir, o que a gente chama de custo de oportunidade, eu peguei a taxa de um título público que vai vencer em 5 anos. Então aqui, para calcular o custo de oportunidade, que a gente fala que é o quanto que você está deixando de ganhar ao comprar o carro e não investir esse dinheiro, eu coloquei uma taxa de aproximadamente 12% ao ano, que é levemente maior do que hoje paga um título público que vence em 5 anos, beleza? Então olha só que interessante, a única coisa que você vai precisar fazer é colocar o valor que você vai pagar, o que você está pensando em pagar em um veículo aqui. Então nessa célula que está aqui escrito o valor do veículo. Então nesse caso, por exemplo, se você compra um carro 0 km, que acho que hoje nem tem, que custa 100 mil reais, o que você vai conseguir olhar nessa tabela? Pô, valor pago em 5 anos, 100 mil. Valor depois de 5 anos, teve desvalorização,
60 mil reais, beleza? Então quanto que você perdeu mais ou menos nessa desvalorização? 39.709. Não, Gui, mas eu vou comprar um carro que tende a se desvalorizar menos, ou eu vou comprar um carro que tende a se desvalorizar mais. Peguei aqui uma média dos últimos anos, perfeito? Então, mais ou menos o carro de 100 mil reais estaria valendo, depois de 5 anos, 60 mil, certo? Então você perdeu nesses 5 anos, R$ 39.709 por uma desvalorização patrimonial. Você foi lá, pagou à vista, deu 100 mil reais, depois de 5 anos, seu carro vale 60 mil. Quase 40 pau você perdeu aí. Você pagou o seguro, né, em torno de 4% do valor do carro todos esses anos. O valor do seguro foi abaixando, conforme o valor do carro também ia se desvalorizando, mas se você somar, deu mais ou menos 16 mil reais ou 15.977. Nesse período de 5 anos. Manutenção também uma média ali de manutenção por mês, por ano, de um veículo mesmo que ele seja 0 km, tem que fazer manutenção, revisão, aqueles custinhos que a gente já sabe. O IPVA, mais ou menos você vai acumular nesses 5 anos. Ah, Gui, mas eu estou em um estado que paga menos, estou em um estado que paga mais. Interessa, coloquei aqui uma média de quanto é mais ou menos, beleza? De 4%. E aí um custo que pesa muito e a gente nunca leva em consideração é o custo de você deixar de investir esse dinheiro. Ou seja, se eu tivesse pego 100 mil reais, ao invés de comprar um carro, eu tivesse investido essa grana nesse título que me renderia 12% ao ano mais ou menos, quanto que eu teria de patrimônio? Só de juros, hein? Só de juros. Então nessa última linha aqui tem o custo de oportunidade, né? Ou seja, quanto que eu teria obtido de juros somente se eu tivesse comprado esse título público e deixado lá por 5 anos. Você teria, né, obtido só de juros R$ 76.234. Então veja só, se a gente for somar todos esses custos aqui que você teve, implícitos e explícitos, em 5 anos, ao comprar um carro, desvalorização, seguro, manutenção, IPVA e o custo de oportunidade, você vai ter um total aqui, ó, de R$ 158.700. Você comprou o carro e segurou ele por 5 anos. Qual que é o custo médio por mês? Mais ou menos 1.640. Então, se você comprou lá um carro de 100 mil e carregou ele por 5 anos, seu custo foi de mais ou menos R$ 1.640. Lembrando, comprou à vista. A gente não está falando de um carro de 100 mil, né? A gente está falando aqui, agora há pouco, do Corolla. Quanto que custa mais ou menos, então, eu, Gui, fui lá, comprei um Corolla à vista por mês. Qual que seria o meu custo total por mês com esse Corolla? R$ 3.034. Não é nem de perto pouca coisa. É muito, muito dinheiro. Caraca, Gui, não sabia. Eu achei que o único dinheiro que eu estava perdendo, que eu estava deixando, né, na mesa aí, era essa desvalorização de um Corolla aqui de 185 mil para 111, 120 mil, né? Em um período de 5 anos. Aí você vai falar, pô, Gui, mas o Corolla não se desvaloriza tudo isso em um período de 5 anos. A gente precisa lembrar que a gente teve uma pandemia, então teve um movimento ali de valorização dos carros. Isso não tende a acontecer em um ambiente normal, ou seja, daqui para frente tende a voltar à normalidade. Peguei uma taxa média de desvalorização. Então não pense somente no Corolla, tá? Pense em carros no geral que custam 185 mil. Então o custo médio mensal para você comprar um carro de 185 mil, considerando tudo, está em mais ou menos 3 mil reais. Qual que é o grande problema? Eu vejo pessoas comprando um carro de 185 mil que ganham 5, 6 mil reais por mês. Ela não está se dando conta que nos próximos 5 anos isso vai consumir basicamente 50% da renda dela. Olha que doideira. Mas esse não é o pior caso. Nas outras colunas você consegue ver qual seria o custo total por mês se ao invés de comprar o carro à vista, a pessoa financiasse esse veículo. E aí a coisa fica muito, muito pior. Por quê? Porque quando você financia um carro, você paga o famoso juros. E quando você paga juros, significa que você está pagando mais do que o carro efetivamente vale. Peguei a taxa média de financiamento de veículos que tem lá no site do Banco Central para chegar nesse valor aqui. Então, se você financia um veículo de 185 mil reais, 100%, o que é difícil hoje aceitarem, mas eu fiz a simulação mesmo assim, tá? Se você financia um veículo 0 km de 185 mil por 5 anos, né, 100% do valor dele, você vai pagar mais ou menos ao final desse período 293 mil reais. Quanto que ele vai valer, Gui, depois de 5 anos? Taxa média de desvalorização, 111 mil mais ou menos. Então só a diferença entre o que você pagou e o que o carro vale hoje dá 182 mil reais, cara. 182 mil reais, dá quase outro Corolla, né? Você praticamente aí tá pagando 2 Corollas, não é? Por quê? Porque depois de 5 anos vale 111 mil, tá?
Só que você pagou 293, cara. Olha que doideira. E aí de seguro, você tem 29 mil, todos os custos efetivamente. Quando a gente soma isso, que o custo de deixar de investir ele fica muito mais alto ainda, né? Você tem parcelas com taxa de juros, então o custo de oportunidade de você pagar essa parcela e não investir, ele acaba sendo muito maior. Então o custo de oportunidade é de 208 mil reais. Quando a gente soma todos esses custos, a gente tem um custo total em 5 anos de 470 mil para um veículo que lá quando você comprou valia 185 mil reais. Custo médio por mês, quase 6 mil reais. Você pode brincar com vários valores aqui, vou colocar um carro de 300 mil, de 3 milhões aqui eu coloquei, mas um carro de 300 mil, e assim sucessivamente para você fazer essas simulações. Basta, para baixar isso daqui, clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, beleza? Então me diz aí nos comentários se você gostou desse vídeo, se você quer que eu faça essa comparação com outros bens físicos, como imóveis, eletrodomésticos, celulares e por aí vai, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, não se esqueça de se inscrever no vídeo, até a próxima, tchau, tchau.